vocês. Vamos começar. Então, gente, hoje a gente vai começar o nosso encontro síncrono, né, de direitos humanos, ou matéria danada de boa, né, em que a gente começa a olhar para a gente mesmo, né? A gente precisa ter esse olhar. Estamos num momento muito difícil como humanidade, né? A gente está enfrentando aí uma situação perigosa, muito perigosa mesmo, e que nós já temos guerras acontecendo em uma parte do mundo, colocando em risco todo o resto, né, gente? Isso que é o mais complicado, né? E vamos pedir a Deus, né, que nessa hora, cada um de nós aqui, a gente é uma formiguinha, mas juntos somos mais fortes, né? Pedir a Deus que a diplomacia vença e que o bom senso, né, também, né? Momentos muito difíceis da humanidade que a gente está passando. Às vezes eu até falo que eu não quero nem mais ficar olhando muito rede social, porque a gente só vê coisa ruim, né, gente? Dá até tristeza, né? E como as coisas ruins viralizam, a gente acha também que só tem coisas ruins, né? E a gente tem que olhar para as coisas boas também, né? Então hoje a gente vai passear um pouquinho aqui, olha a nossa ementa, né? Nós temos aqui a nossa ementa, que é uma ementa bastante robusta de direitos humanos. Eu aconselho que vocês guardem o e-book, porque é uma matéria que cai, tem muitos concursos, né? Então vocês vão poder aproveitar, né, esse conteúdo. E é uma matéria que está no dia a dia. Hoje a gente está falando de muitas situações difíceis que a gente está enfrentando no Brasil, do feminicídio, da misoginia, da violência que as crianças e adolescentes hoje estão sofrendo em razão dos algoritmos, né, nas redes sociais. Hoje, finalmente, entrou em vigor a Lei 15.211 de 2025, que é o ECA Digital, que vai impor uma série de coisas muito sérias, mas que precisa de um tripé, que é o governo, a família em primeiro lugar, né, e as plataformas. A família, a gente diz que quem é que da área de gestão sabe disso, que numa gestão de riscos, a primeira linha são aqueles que estão na parte operacional, é o gestor da operação. Ele é a primeira linha, ele que é o responsável, ele que sabe mais. É a família. No nosso caso aqui, a primeira linha é a família. Família, se ela não colocar em andamento o que diz agora o ECA Digital, não vai adiantar ter o ECA Digital, porque não vai acontecer, né? Então, os pais precisam ser sensibilizados, né? E eles precisam, talvez, também trabalhar suas questões, né? Para melhorar nesse aspecto. Então, a gente está vivendo um momento interessante hoje. Entrou em vigor hoje, foi sancionado em setembro, entrou em vigor hoje. E é um assunto que está vinculado também a direitos humanos, né? E aí eu trouxe essa frase aqui, gente. Olha só, o que vocês acham? Quem gostaria de ler para mim? Alguém se anima aí? A força dos direitos humanos está em lembrar que nenhuma sociedade é verdadeiramente justa enquanto qualquer pessoa puder ser esquecida. Olha que interessante, né? O que significa uma pessoa esquecida? Vamos botar no chat? Quem puder? Quem não puder pode falar. O que é uma pessoa esquecida? Uma pessoa invisível para a sociedade. Ela não tem direitos, né? Tem direitos? Uma pessoa esquecida? Vocês lembram daquele filme Esqueceram de Mim? O que aconteceu com o menino? Que trauma, né? Que trauma para uma criança ser esquecida. Um ser humano ser esquecido é um trauma também. O que significa ser esquecido? Vamos movimentar o chat? Quem quiser, coloca ali para mim. O que significa ser esquecida? Vamos lá, Luciana, Fátima, Cristiane, Gessina, que já colocou que ela é de Matozinhos, Minas Gerais. Ayla, se eu estiver errando o nome de vocês, vocês me falam. Ó, falei Ayla, a Alexa mexeu aqui. Maísa. Coloca aqui para mim no chat. O que seria uma pessoa esquecida para vocês? O que é essa ideia? Uma pessoa puder esquecida. O que significa isso? A sociedade não é justa se alguém estiver em situação de injustiça, né? O que vocês acham? Coloquem aí para mim. Vamos lá, enquanto eu estou virando aqui, vai escrevendo. Vai escrevendo Uma aí. pessoa sem direito? Tem direitos, né? Que na verdade ela tem, né? Desde que nasceu, né? O Renan está dizendo uma pessoa que ninguém liga mais, né? Que passa por dificuldade e ninguém ajuda, é verdade. Ninguém olha, ninguém se importa, é verdade. É uma pessoa invisível, né? A gente chama de invisibilidade social, né?
E a gente se acostuma com esse olhar, né, gente? É muito interessante isso. Olha só, gente, eu estava olhando aqui as notícias, né? E separei algumas coisas assim, bem complexas, né? Devastação em terras indígenas. Olha aí o pessoal de Minas aí. Questões, né, de estupro de vulnerável, recordes de feminicídios, racismo, que ainda é uma coisa muito real e concreta, né, gente? A nossa linguagem, ela precisa passar, né, por uma mudança também. A desigualdade de gênero, a escravização moderna, que é real e concreta. O Brasil já foi condenado no Tribunal Penal Internacional por não agir diante da escravização moderna, e o foco foi uma das fazendas chamada Fazenda Verde Brasil, no Pará. Tem várias fazendas pelo mundão aí do Brasil que mantém pessoas em trabalho escravo. Não é aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente chega do trabalho, às vezes cansada, ai, hoje foi um dia, tô, nossa, meu trabalho foi escravo hoje. Não, isso é metáfora. Eu tô falando de um trabalho de escravização real concreta. Comida podre, presos, apanham, dormem no chão, e são presos ali, eles ficam presos porque, por exemplo, quando eles entram para trabalhar na fazenda, o cara vende o sapato. Ele é obrigado a comprar o sapato. 50.000 reais o sapato. A blusa é 10.000. É tudo assim que os caras fazem. E quando a pessoa vê, ela está endividada. Olha só que mal perversidade, né? Tem várias reportagens no YouTube sobre a escravização moderna. Vejam isso, pesquisem depois para vocês verem. E o Brasil foi condenado, salvo engano, em 2016, no Tribunal Penal Internacional, pagou uma multa gigante por conta dessas fazendas, porque a fiscalização e a atuação sobre eles não foi tão eficaz assim, né? A questão das chuvas, gente, a questão, olha só, do racismo ambiental. Já ouviram falar disso? Na Unileia, no nosso canal da Unileia, acontece na Unileia, nós tivemos um evento sobre racismo o ano passado, que falava sobre racismo ambiental. Vejam, entrem lá no YouTube e coloquem lá, acontece no Unileia, racismo ambiental. Que palestra! São as pessoas que vivem em situação vulnerável e que, quando tem uma chuva, vem uma enxurrada, elas morrem. Elas são soterradas, elas perdem tudo, elas são invisíveis. E aí, quando algo acontece, elas são as primeiras a sofrer, né? Com essa situação. Então, gente, é uma situação bem desconfortável, né, para nós, né? E aí, pensando aqui num desafio, agora eu quero ver quem vai me ajudar. Vamos lá, vamos lá. Primeiro desafio. Analise essa frase aqui. Vamos embora, gente. Vamos analisar junto comigo essa frase aqui. Eu tenho direito a atendimento médico gratuito no posto de saúde. O Brasil tem o SUS. O SUS é o plano mais genial que existe no mundo, inclusive ele é premiado internacionalmente, de pensar em saúde voltada para a sociedade, em atuação social. Ele tem imperfeições? Tem, porque ser humano é imperfeito, né? A educação é uma coisa maravilhosa, mas tem imperfeições? Tem, porque o ser humano é imperfeito. Então, tem diretores que não são bons, tem professores que são, tem professores que não são, enfim, tem alunos que são, tem as dificuldades, elas fazem parte, elas são inerentes. Mas é fantástico. Você faz tudo. Eu, por exemplo, eu sou autoimune, eu tenho artrite reumatoide, então eu tenho um atendimento no SUS, eu tomo todas as vacinas, porque eu preciso tomar, porque como eu sou autoimune, eu tomo um remédio que baixa a minha imunidade, porque como eu sou autoimune, a minha autoimunidade ataca meu corpo. Então, eu tenho que usar um imunossupressor. Aí eu fico frágil para pegar uma gripe, qualquer coisinha, né? Ou uma doença mais séria. Então, eu tenho direito. Eu vou lá e tomo vacinas que custam mais de R$ 1.000. O SUS. Sou cadastrada, como qualquer cidadão. Mesmo que você tenha um plano de saúde, você pode, né? E muitas vezes, o... tem até uma. Não sei se vocês já viram um videozinho do Porta dos Fundos falando do médico do plano e o médico particular. E aí o cara vai no médico do plano. Em 5 minutos ele já te manda embora.
Aí ele fica chateado, fala, vou pagar o médico. Aí quando ele volta, é o mesmo médico, só que pagando. Aí ele é todo calmo. É muito engraçado. Vejam, Porta dos Fundos. Eu esqueci o nome, o título, mas pesquisem que vocês vão achar. Então, é um direito. Que direito é esse aqui? Quem arrisca? Que direito é esse? Pode falar, Fátima. Tudo bem, querida? Tudo bom, professora? Assim, eu trabalho no SUS, né? Eu trabalho em um hospital. Eu vejo muito dessa desigualdade mesmo. Esse atendimento é fantástico, sim, mas infelizmente ele não funciona 100%. Sim. Igual a senhora, eu também sou autoimune, eu tenho lúpus e fibromialgia, e nem todos os meus direitos eu consigo. Nem no hospital que eu trabalho. Muitas coisas eu tenho que pagar. Que Entendeu? Então, loucura, né? o SUS, ele tem essa oportunidade que as pessoas falam assim, eu vou no SUS, não tem. O médico tal, medicamento tal, na verdade tem. Mas muitas das coisas não acontecem da forma que deveria acontecer. Eu Exatamente. não sei explicar como, se é interno, se vem da administração, se vem, tipo, no hospital que eu trabalho, ele é regido pela prefeitura do município. Uhum. Então, a verba vem do estado, que vem para o município, que é Entendi distribuído. isso. Só que muitas das coisas não chegam até o hospital. Uhum. Ou seja, Por quê? deveria Porque é uma questão chegar. cultural também, né, Fátima? É Tem que uma começar a questão mudar a cabeça das pessoas, né? de E a gente certeza. E aí combater a falta corrupção. muita coisa. As pessoas chegam Exato. lá para poder ser atendida, é, às vezes não tem a especialidade que ele precisa. Às vezes poucos médicos e muitos acabam pedindo demissão por estar sobrecarregados. Então, se eles Aham. tivessem um parâmetro melhor para poder trabalhar, eu creio que ele funcionaria 100% e seria Uhum. realmente de excelência. Porque, assim, É no verdade. papel se diz que é tudo maravilhoso, mas na Mas aí, prática, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar, porque tem a corrupção, né? é, Tem a falta. infelizmente, tem. Às vezes, os nossos parlamentares eles não têm comprometimento, né? Sim. E aí cria obstáculos para que funcione corretamente. Você está certíssimo, né? A No meu Janaína caso, também. É. eu sou contratada, eu sou CLT, só que a gente é Uhum. prestador de serviço para a prefeitura. Sim. Então a gente vê coisas assim, eu falo, meu Deus, porque eu sempre tive plano É. de saúde, agora no momento é que eu tô sem. Aí eu falo assim, nossa, o SUS tem isso tudo? Tem, mas infelizmente nem Às vezes todo mundo não funciona na plenitude, é funciona. verdade. O que Exatamente. a gente tem que lutar é para que ele funcione e mudar a cabeça das pessoas, né? Para que Mudar essa elas se cultura. transformem. Pode falar, Porque na Janaína. Agora eu verdade a vou. gente paga por isso, né? É. Janaína, conta aí o que que você queria falar para gente. É porque é um país corrupto, porque o sistema de saúde funciona assim. Só que tem é roubo, porque vai para outros países. Conhece país de fora, até para você tossir, para você chegar lá, você tem que pagar. Em É, todos os países, aqui é o único país que dá tudo de graça. E eu já recebi vários remédios gratuitamente, só não recebi mais porque o país é corrupto e tem que entrar com o juiz. é. Se você não entrar Agora, com a a liminar, você corrupção, não vai poder. Janaína, ela é um fenômeno mundial, tá? É que aqui a gente tem alguns desafios, né, muito sérios, mas em outros lugares também tem, de outras formas, mas também tem, né? Eu posso dizer para vocês que eu já tive uma experiência de participar de um congresso com pessoas de outros países, juízes de outros países, e eles tinha da Rússia, tinha da França, e as reclamações são as mesmas. É incrível. Agora eu queria que vocês me ajudassem aqui. Tem o direito a atendimento médico gratuito no posto de saúde. Que direito é esse? A gente, na nossa disciplina, a gente fala sobre esse direito. Direito à saúde, muito bem, Renan. Direito à saúde, a ser atendido de graça. Será que é isso mesmo? É direito à dignidade, né? Isso, direito à saúde e dignidade humana. Muito bem. Vamos ver mais um aqui. Meu filho sofreu agressões na escola por ser LGBTQIA+. Que direito é esse que essa criança teria, esse filho, esse adolescente? Que direito estaria por trás aqui? A pessoa pode ter, fazer a escolha, né, sexual que ela quiser, isso é um direito dela, né?
Cada um é feliz da sua forma. O que a gente não pode nunca é fazer mal ao outro, né? Invadir a esfera da liberdade do outro, né? Que direito que a gente pode? Alguém arrisca aqui? Dê até umas dicas aqui. Alguém arrisca? Pode tentar, gente, é só para a gente dinamizar. A igualdade e não discriminação também, direito à segurança, à identidade, à proteção contra a violência por preconceito, também direito à igualdade, à não discriminação. Veja que o Renan trouxe até mais diferente do que eu tinha pensado. Vamos lá, olha esse caso, olha essa figura, pai, mãe, filho, né, uma família. Na seleção para novo emprego, perguntaram-me se tinha filhos. E alguém aqui já teve essa experiência? Você foi. Mulheres, né? Que tem mais isso, né? Vai lá para a seleção, e aí lá num dado momento você tem filhos. Por que será que o examinador, ou aquela pessoa que está lá na seleção do RH, né? Às vezes é um psicólogo, inclusive, né? Às vezes, ele pergunta isso. O que ele está pensando? Será que ele está dizendo, "Ih, se ela tiver filho pequeno, vai faltar muito, né?" Isso é preconceito, né, gente? Não pode, né? Ou então falar assim: "Ah, que bom, você já passou da faixa etária, você não tem mais filhos menores", né. Eu ficaria bem brava de me chamar de velha, né. Brincadeiras à parte. O que que a gente pode chamar aqui, olha, o que que a gente pensa aqui? Quem gostaria de arriscar? Que direito está aqui? Direito ao trabalho digno, direito à proteção contra a discriminação de gênero. A igualdade de gênero, o ODS 5, hoje nunca foi tão importante, né? A gente está vendo aí posturas misóginas, né? Violência contra a mulher está assustadora, né, gente? Aquele fenômeno do Red Pill, né? Aquilo é um absurdo, aquilo é crime. Red Pill é crime, né? Tem que ser tratado como organização criminosa, né? Tem até um projeto de lei já, e tomara que ele seja implementado, né? Isso é muito sério, né? Privacidade e não julgamento pela vida pessoal, verdade, isso mesmo. Olha aqui, uma casa que tem um coração, né? Não podem me tirar de casa sem decisão judicial. A casa da gente é um asilo inviolável, né? Aqui é o nosso lugar de repouso, está protegido constitucionalmente, não é? O que que vocês acham aqui? Que direito é esse? A gente tem direito à moradia? A gente tem direito à moradia, todo mundo? Quando a gente abre a Constituição, não diz lá como é que começa a nossa Constituição? Ela começa falando de valores fundamentais, né? E ela coloca a cidadania em primeiro lugar no artigo 5º. Nenhuma outra Constituição brasileira colocou a cidadania no início. Em todas as outras, no final da Constituição. Quando você quer enfatizar alguma coisa, você tem que colocar no início da legislação. Quando não tem valor, você bota nos últimos artigos da legislação. Então, quando o nosso legislador constituinte construiu a Constituição de 88, que é brilhante, inclusive, ela é uma das mais bonitas do mundo, padece muito de falta de efetividade por conta das pessoas, né, que estão à frente, né, dos poderes. Quando eles formularam, eles pensaram no cidadão como o ser mais importante, na dignidade humana. Então, ali tem conquistas que a gente não pode abrir mão. Então, quando eu falo em direitos humanos, eu falo de direitos que eu tenho desde o meu nascimento e até dentro da barriga da minha mãe eu já tinha, que eram os direitos do nascituro, daquele que ainda não nasceu. Inclusive, existe no Brasil os valores, né, a pensão que se dá à mulher gestante, que a gente chama de alimentos gravídicos, porque ela não tem recursos para se manter, então o pai já deve, se eles não forem casados, né, viverem separados, alimentos gravídicos, para que ela tenha uma gestação e ela tenha uma alimentação saudável para a formação do feto. Então, quando eu falo que a Carta de 48 ela é fundamental, ela é, na verdade, um protocolo de intenções. Ela é uma recomendação de como nós temos que proteger o ser humano do flagelo da guerra, da destruição, do racismo, da perseguição.
né? Então, quando a gente fala aqui em casa, garante o direito à moradia e à proteção legal. Olha que interessante. E aí eu vou provocar vocês agora. Documentário Menino 23. Esse eu vou passar aqui. Os outros dois não, mas eu vou deixar no chat aqui. Aí quem não conseguir, quem entrou hoje pelo link, depois entra de novo só para baixar. Eu vou botar o PPT aqui no chat para vocês terem esses links e vocês vão ver. O Holocausto Brasileiro, que é exatamente o caso do Centro Hospitalar de Barbacena, que durou mais de 2 décadas e era um lugar de descarte humano e foi comparado ao Holocausto nazista. E aconteceu aqui, né, nas nossas barbas. E também sobre a escravização no século XXI, que são essas fazendas que tem no interior do Brasil, que ainda fazem trabalho escravo, e eles cooptam pessoas muito humildes, que estão em sofrimento já, passando necessidades, e que, iludidas, enganadas, são levadas a essas fazendas, quando chegam lá, são presas e ficam trabalhando sob pena de apanharem, né? E quando tem uma fiscalização, por exemplo, quando a Polícia Federal às vezes chega, passa de helicóptero, eles são obrigados a se esconder, sob pena de morrerem. E aí eu ainda recomendo um, um videozinho que eu já boto aqui para vocês, que eu lembrei agora, de um policial rodoviário federal chamado Fabrício Rosa. Ele faz um Goiânia Talk, o pessoal aí de Goiânia, e ele conta como é que é essa experiência também na vivência que ele teve como policial federal, né? E da Polícia Rodoviária Federal. Então, também é bem interessante. E os livros da literatura que já denunciam isso há muito tempo? Graciliano Ramos, Vidas Secas, Quarto do Despejo, Carolina Maria de Jesus, leitura importantíssima para qualquer um, né? Qualquer profissão precisa ter essa leitura. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que já falava da exclusão das pessoas que eram obrigadas a morar em lugares que não tinham muitas condições de higiene, que não tinham como sobreviver, e ainda eram massacradas, porque eram mal vistas, porque moravam lá no Cortiço. Capitães de Areia, que já fala dos meninos de rua, que a gente tem meninos de rua no Brasil desde a época do Império. E Meu Pé de Laranja Lima, que fala sobre a pobreza e a miséria, é um livro infantil, mas que fala de um menino muito humilde, muito pobre, que brinca com coisas, né, que ele tem que imaginar, né? Então, vale a pena vocês explorarem isso para a construção da ideia de empatia. Eu queria agora passar para vocês, eu vou só descompartilhar, compartilhar de novo, só para ver se entrou o áudio aqui. Entrou. Esse é um pequeno documentário que, na época, inclusive, foi perseguido. O autor dele é um professor de história. A história é a seguinte: é um professor de história no interior de São Paulo, dando aula, e ele ensinando para os alunos sobre o nazismo, que resultou na Segunda Grande Guerra Mundial, que quase dizimou o planeta Terra. Foram mais de 100 milhões de pessoas mortas. 100 milhões é muita gente. E não é só soldado, né? Crianças, idosos, pessoas comuns como a gente. Numa guerra somos nós que sofremos, tá, gente? Numa guerra somos nós que vamos passar fome, porque não vai ter água, que não vai ter bebida, não vai ter comida, não vai ter nada, não vai ter dinheiro, não tem trabalho, né? Então, esse professor explicando sobre o nazismo apresenta a suástica, mostrando o símbolo do nazismo. E aí um aluno levanta a mão e fala: professor, meu avô comprou uma fazenda recentemente e está cheio de azulejo com essa figura lá. Aí ele, como um bom professor de história, todo historiador, né, gosta de pesquisa, né? E aí ele fala assim: posso ir lá conhecer o seu avô? Pode. E ela leva, e ele vai. Esse professor de história, ele vai fazer essa pesquisa. Então, ele começa a achar coisas fantásticas. E aí ele começa a vasculhar documentos, registros, e descobre uma coisa terrificante. Aqui no Rio de Janeiro, a 2 quadras da minha casa, inclusive, agora já não existe mais, já foi desativado, existia aqui, né, um orfanato chamado Romão Duarte.
Esse orfanato recebia crianças pobres e ele tinha na porta, naquela época, década de 30, a Roda da Vergonha. A Roda da Vergonha era uma porta rotatória em que as mulheres que tinham tido filhos sem serem casadas, fora dos casamentos ou com amantes, iam e colocavam a criança lá para adoção e giravam. E elas eram recolhidas. Então, uma família muito poderosa aqui no Brasil, que inclusive é o nome aqui de um grande bairro aqui no Rio de Janeiro, né? Rocha Miranda, eles foram nesse local com a chancela do Estado, gente, olha que loucura, com a ordem judicial, compraram 50 meninos negros para trabalho escravo no Romão Duarte. Eu estou na década de 30. E esse lugar era mantido na época por Getúlio Vargas. Uma época terrível, uma época que havia uma história de embranquecer a sociedade, um racismo terrível, né? Então foi uma época muito difícil e um flerte do Brasil muito forte com o nazismo alemão, né? Vejam também um filme que eu amei, chamado Coisa Mais Linda, tá no Netflix, que mostra o Brasil, o Rio de Janeiro especificamente, tem uma cena de São Paulo, mas o Rio de Janeiro especificamente, na década de 50, e mostra a época do advento da Bossa Nova, e fala da história de 4 mulheres, para vocês verem como é que a coisa era e continua sendo, em certo modo, né? Ainda que um pouco mais velada. Então, convido vocês a assistirem esse pequeno documentário, é o trailer só, mas depois vocês vão ver. Chama-se Menino 23, porque o Menino 23, alguns ainda foram vivos, estavam vivos na hora que o professor fez esse documentário. Claro, eles foram boicotados, o professor foi perseguido. Então, tem várias palestras no YouTube dele, vocês vão achar pelo nome dele, Belisário, professor Belisário, vai aparecer aqui o nome, e vocês podem até pesquisar mais, né? E o menino 23 é porque eles não tinham nome mesmo, na hora eles eram numerados. Então, vamos ver o documentário e prestar atenção porque isso aqui é década de 30, mas hoje a gente ainda tem a escravização. Hoje a gente tem um racismo estrutural de uma pessoa que, quando ela entra na loja, o segurança vem imediatamente perto dela. Ou quando ela entra numa loja, a pessoa diz: você não pode entrar aqui porque você não tem poder aquisitivo para comprar aqui. E a gente tem milhares de casos na internet. Ano passado, em janeiro do ano passado, nós tivemos o caso do Igor Melo aqui no Rio de Janeiro, um estudante de jornalismo que fazia já estágio como jornalista esportivo. À noite ele trabalhava num restaurante para complementar a renda dele. Então, ele voltando para casa de Uber, de Uber Moto, um carro perseguiu com um casal, o senhor do casal o alvejou, ele perdeu um rim e outras questões ficaram bem danificadas. Ele e o motorista do Uber, que era um rapaz de 20 anos, eles tiveram que se jogar de uma ponte para não morrer, porque o casal cismou que eles eram assaltantes, porque eles eram pretos. Pelo menos o rapaz, o Igor, né, o da frente era pardo. Então, olha só, como assim? Como assim a pessoa pode fazer isso? Né? Ainda foram para a delegacia, um era policial aposentado, ainda usou dessa prerrogativa para forjar ali uma outra situação, mas felizmente a coisa acabou saindo pela culatra, porque sai nas redes, aí a gente começa a denunciar, né? E quantas outras coisas mais, gente, que a gente vê por aí, né? O caso do cão orelha, que a gente não pode esquecer, o estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, de alunos do Pedro II, que nos entristece, né? Famílias ricas, mas disfuncionais, né? E tantas outras situações difíceis. Então, vamos prestar atenção e vamos pensar que direitos humanos não é só para fazer prova, é para o dia a dia, é para você olhar lá fora e ver aquela pessoa que está ali na rua e pensar sobre a dignidade dela. E pensar sobre pressionar o governo para ter políticas públicas para não deixar que pessoas assim cheguem às ruas, para cooptar os jovens já para o esporte, para a arte, né? Porque isso é que vai funcionando, isso é que vai melhorando a nossa situação. Então vamos ver? Vamos prestar atenção aqui. A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né?
Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? Era numerado. Era por escala, né? Tamanho. Ele quis preto só. Que branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira acabando os cavalos, mergulhado os carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Estendia a mão e ó. Ficava de braço aberto, ajoelhado em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe no que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Então vejam esse filme, é um pequeno... Aqui eu trouxe só o trailer, porque ele não está liberado, mas vocês conseguem ver no Globoplay, né, no YouTube. Deixa eu só passar aqui. Além dele, nós temos outro exemplo, gente, muito perto da gente, muito mais próximo, que durou mais de 2 décadas, que é o caso do livro O Holocausto Brasileiro, de uma jornalista chamada Daniela Arbex, que começou a fazer uma pesquisa também, de repente foi descobrindo, e foi puxando o fio, foi descobrindo cada vez mais, e ela então fez um livro contando essa história, e existem vários recortes sobre esse livro, imagens da época, documentários, estudos, vocês vão encontrar vários, né, sobre esse tema no YouTube, que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? E aí, eu penso aqui, coloquei minha frase aqui, né? A dignidade humana é o coração dos direitos. É o coração dos direitos humanos, né? E protegê-lo é um dever coletivo. Então, proteger a Carta de Direitos Humanos, que é um documento internacional, que, na verdade, é uma recomendação para todos os países, é fundamental. Ele entra no Brasil e se torna direitos fundamentais. É direitos humanos, internacionalmente, a Carta de 48, e direitos fundamentais no momento que ingressa na nossa Constituição e diz que a minha casa não pode ser invadida por ninguém, que eu não posso ser obrigada a casar com quem eu não quero, que eu não sou obrigada a dar nada que é meu para ninguém. O que é meu, tem que ser respeitado. Que eu tenho direitos à saúde, a ter dignidade. Então, se eu preciso de um remédio, como disse a Janaína, eu tenho. Se o Estado tem que dar, o Estado vai me dar. Tanto é que se ele não me der, eu vou judicializar, ele vai me entregar. Mas se não tem uma norma dizendo isso, eu não iria poder solicitar através do juiz, né? Então, direitos fundamentais, direitos humanos, são direitos inerentes à nossa humanidade. Eu, brasileira, o africano, que mora ali no Cairo, no Egito, é um africano. Ele também tem os mesmos direitos que eu, são internacionais. O que está ali na Turquia, que antigamente foi Troia, na Grécia Antiga, também tem os mesmos direitos. O iraniano, o francês. Qual a diferença? Nenhuma. É tudo ser humano. As diferenças são criadas pelos costumes e pela cultura local, às vezes carregadas de preconceitos. Costumes são coisas que a gente repete muitas vezes na crendice, sem saber por quê. É igual aquela anedota da salsicha. Umas meninas, elas foram para um acampamento e uma delas levou a salsicha e falou: hoje eu faço o jantar, vai ser salsicha. Aí ela pega, corta a salsicha ao meio e faz. As outras olham e falam assim: ué, por que ela cortou a salsicha?
Aí eu não sei. E perguntam para ela, fulaninha, por que você cortou a salsicha? Ah, porque minha mãe sempre cortou. Não sei, minha mãe sempre cortou, eu aprendi assim. Aí ela chega em casa curiosa e fala, mãe, me perguntaram por que eu cortava salsicha. Eu disse que era você que cortava, eu aprendi. Por que você cortava salsicha para mim, sempre? Aí a mãe, não sei, eu vou perguntar para sua avó, que ela que fazia isso, eu repeti. Aí ela chega na avó, né? A mãe vai na mãe dela, né? E fala, mãe, afinal de contas, eu aprendi a cortar salsicha com você. Por que você cortava salsicha? Aí a vovozinha, já velhinha, caiu na gargalhada e falou assim, eu não acredito que vocês não compraram uma panela maior. Porque a panela dela era pequenininha, na época dela. Então ela cortava para poder cozinhar. E as filhas continuaram reproduzindo aquele costume mesmo com panelas maiores. Por isso que ela diz, eu não acredito que vocês não compraram uma panela maior. E assim os costumes vão sendo perpetuados, os preconceitos, o racismo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui no YouTube nós vamos ter, nesse canal aqui, esse rapaz que fala, eu não vou deixar ele falar tudo, porque é um pouco, são alguns minutos e vai consumir muito no nosso tempo. Mas vou deixar um pouquinho para vocês experimentarem, depois cada um vai ouvir um pouquinho, porque aí a gente vai conversar um pouquinho logo a seguir. A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Ele e outros caras contaram para as autoridades portuguesas o plano de revolta e a revolução foi por água abaixo. Contudo, ele recebeu terras por sua traição. E em uma delas, cresceu a Fazenda da Caveira, onde anos depois foi instalado um hospital que tinha como objetivo atender pessoas com tuberculose. Isso foi na cidade mineira de Barbacena, na Serra da Mantiqueira, a mais ou menos 170 quilômetros de Belo Horizonte, uma região de clima mais ameno e que justamente por conta desse clima se criou um mito de que o lugar era perfeito para tratar tuberculose e também transtornos mentais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não, senhor. O primeiro, na época ainda chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a... Opa, desculpa, sem querer mexer aqui. Peraí. Passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais. Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinas passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70% das pessoas que passaram pelo Colônia não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia ou era um problema para alguém, podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Uma das pacientes foi mandada para lá porque tinha como sintoma a tristeza. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. Vamos lembrar que o Brasil, no começo do século XX, tentou embranquecer a sua população. Então, era uma alternativa tirar as pessoas negras da sociedade e colocar em um lugar como um hospital psiquiátrico com muros altos. Na época, qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém podia solicitar um simples atestado médico que já podia conseguir a internação de uma pessoa que fosse um problema para ela. Imagina a facilidade que era para um coronel ou um marido rico conseguir um desses. Famílias que não queriam lidar com parentes doentes, por não querer ter esse trabalho ou por vergonha, tinham no depósito de gente, que era o Colônia, a sua solução. Crianças com epilepsia eram levadas para lá e um caso conhecido é de um garoto de 16 anos que foi levado porque sua mãe, uma pessoa humilde, com pouca instrução, foi convencida pela vizinhança de que o garoto tinha algum problema, porque não falava muito.
Ele chegou lá com 16 anos e só foi reencontrar sua irmã quando tinha mais de 80. O Colônia tinha pensionistas, que recebiam uma comida melhor e uma atenção a mais. E também era comum que recebesse pacientes de outros hospitais, inclusive crianças, que nunca mais voltariam a ver suas famílias. Em 1970, 84 pacientes do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, foram enviados para o Colônia sem que médicos e familiares soubessem. E quando o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou, no começo da década de 1970, as crianças foram transferidas para o Colônia, todas com alguma deficiência ou necessidade especial. As pessoas podiam chegar lá, levadas pela polícia, de ônibus ou nos famosos trens de doido, expressão criada por Guimarães Rosa e que se popularizou para se referir aos trens que saíam da estação Via Forte e levavam os pacientes por Colônia, em um vagão destinado aos loucos, onde passageiros regulares não podiam ir. Era comum que as pessoas chorassem quando a viagem terminava. Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro, diz que o lugar era um campo de concentração travestido de hospital e que, ao receberem o passaporte por Colônia, as pessoas tinham sua humanidade confiscada. Elas chegavam lá de maneira muito parecida a como os judeus chegavam em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E várias comparações no decorrer dos anos foram feitas entre o Colônia e esses campos. Quando os novos pacientes chegavam, eram separados por idade e sexo. Entregavam tudo o que tinham, inclusive as roupas, para tomar um banho coletivo, muitas vezes gelado. Mulheres que nunca na vida tinham ficado nuas na frente de alguém tinham que passar ali por essa humilhação. Os homens tinham o cabelo raspado e depois disso todo mundo recebia o azulão, um uniforme azul característico do Colônia. Nem sempre quem chegava lá sabia por que tinha sido mandado para o Colônia. Antônio Gomes da Silva disse que foi mandado para lá por conta de bebedeira após perder o emprego, através da canetada de um delegado. E dos 34 anos que esteve no hospital, passou 21 sem falar e foi considerado mudo. Acontece que nunca tinham perguntado nada pro cara. As crianças que iam pro Colônia recebiam o mesmo tratamento dos adultos e às vezes até compartilhavam o mesmo espaço. Não recebiam estímulos e não aprenderam coisas básicas, como ir ao banheiro e usar talheres para comer. Imagina se iam ensinar essas crianças a ler e escrever. Então, esse pequeno documentário aqui que ele fala, quer dizer, na verdade, esse vídeo do YouTube, traz imagens reais de vários documentários que vocês vão encontrar sobre o Holocausto brasileiro. Vale a pena ver. Agora, é bem pesado. Inclusive, eles faziam venda dos corpos, porque essas pessoas todas morriam e eles davam choque elétrico com muita frequência. Então, as pessoas morriam no choque elétrico e eles vendiam para as universidades de medicina. E quem vendia? Vamos dizer assim, os administradores do Colônia vendiam e ganhavam muito dinheiro. E quando a Daniela Arbex fez essa pesquisa, ela conseguiu resgatar os cadernos de contabilidade com os valores dos corpos. Então, eles ganharam uma fortuna vendendo os corpos dessas pessoas. E era uma situação realmente desumana. E chegou até a dar uma visibilidade internacional muito ruim para o Brasil. Na época saiu, porque os médicos que tentaram denunciar foram silenciados, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina da época, né, aqui no Brasil. Mais um conseguiu levar lá para fora e um estrangeiro, então, fez uma denúncia, mas foi capa de uma revista, as pessoas ficaram assustadas e depois caiu no esquecimento. Então, vale a pena dar uma olhadinha depois nesse documentário, para a gente olhar como essas coisas acontecem do nosso lado e às vezes a gente não vê. E continua acontecendo, né? E como é importante a gente pensar no valor que tem os direitos humanos, né? Porque pelo menos a gente tem uma legislação para contrapor a tudo isso, né? E lutar, né, contra. E aí, gente, vamos pensar quantos conflitos armados existem até hoje. Tem até mais, né? Aqui eu botei, eu nem atualizei de propósito, porque agora a gente tem mais, né? Agora a gente tem o Irã, a gente tem os Estados Unidos que bombardeando todo mundo, bases, né, já aqui no Paraguai. A coisa é até muito pior, né? Na Europa Oriental, Oriente Médio agora a coisa complicou. África, Ásia, a despeito da ONU, sabendo que a ONU, na verdade, ela não tem poder coercitivo sobre o país, ela faz uma pressão, ela reúne todos eles que são signatários para tentar fazer uma conscientização, uma pressão, ela manda ajuda humanitária. Por quê?
Porque, na verdade, os senhores da guerra, eles estão nos seus apartamentos de luxo. Hoje, a guerra é feita a partir de um botão. Quem está lá apertando os botões. Quem vai no front são aqueles soldados das patentes, às vezes, mais baixas, que vão enfrentar, que vão para os lugares mais, né, complicados. Mas, em regra, é uma guerra que se faz muito limpa, entre aspas, porque o cara manda um míssil de uma plataforma e ele atinge o alvo. E aí a população local é que morre. Nós estamos vendo o genocídio em Gaza. Gaza está sendo completamente destruída, a Palestina. Os palestinos, eles são donos daquela terra de fato. Então, a gente está vendo Israel, que não é uma nação cristã. Israel, eles são judeus, né? Eles não são cristãos, como a gente imagina. Eles estão, então, praticando um genocídio. A gente está vendo isso pela rede. A gente acompanha a guerra na Ucrânia. No início, a gente conseguia até, pelo TikTok, por exemplo, a gente conseguia ver a gravação ao vivo de pessoas na guerra. No TikTok a gente tinha. Eu nem acompanho mais essas coisas, porque eu particularmente não gosto dessa rede. Então, tinham imagens assim assustadoras, né? Então, quem é que sofre? Pessoas como a gente. Mulheres, crianças, idosos, homens, porque não tem mais trabalho, porque as casas são tudo explodido. Você está em algum lugar, de repente, uma bomba, né? Alguns lugares têm alguma estrutura de socorro. A maioria não tem. Países pobres como Gaza, outros não vão ter. Então, quem é que sofre? Você acaba com uma geração inteira, né? E o trauma psíquico que uma guerra provoca nas pessoas é irreversível. Eu acompanhei um pouco, no caso da Ucrânia, as crianças, né? No caso de Gaza também, eu acompanhei, por exemplo, uma transmissão ao vivo de uma médica palestina, ela explicando, né? Falando em inglês, que ela estava atendendo as crianças que estavam conseguindo socorrer e que as crianças estavam tendo infarto porque elas não estavam conseguindo dormir diante do medo. Então, 3, 4 dias sem dormir, o corpo explode, então tem infarto. Então, ela narrando isso, sim, chorando. Eu tive até um mal-estar, né, assistindo isso. Então, veja, esses conflitos provocam deslocamentos em massa daqueles que conseguem fugir, que às vezes são recebidos a bala nas fronteiras de outros países, né? São massacrados, são humilhados, não deixam entrar, né? Então a gente vive um flagelo que a gente chama o flagelo da guerra, que é uma grande desgraça, porque não existe guerra justa. Não existe uma guerra justa. A literatura jurídica, filosófica, política, às vezes ela vem com argumentos para tentar legitimar certas ideologias que defendem a guerra. Por que é interessante fazer a guerra? Porque tem que vender a roupa de soldado, tem que vender a bala, tem que vender os armamentos. Se a minha economia ela vive de fábrica de armamentos, né, eu preciso incentivar que a guerra aconteça, porque senão eu não vou vender, Então, é uma lógica econômica que está por trás, é uma estratégia, é uma ação estratégica. Tem até um filme muito bom, com Nicolas Cage, chamado Senhor da Guerra, que também mostra isso, que essa economia ela vai sempre fomentar pequenas guerras. Como é que a gente tem, por exemplo, eu estou na cidade do Rio de Janeiro, como é que eu tenho, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, armas que são armas usadas, por exemplo, na Guerra do Golfo? Como é que eu tenho armamento aqui no Rio de Janeiro? Como é que chega no Rio de Janeiro armas de grosso calibre que são usadas no Oriente Médio, em guerrilhas, em guerras localizadas, em guerras da Ucrânia? Como é que isso chega? Né? Como é que a gente recebe, como é que entra? Né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de tudo isso e mais um pouco. A gente está falando também
dos animais, porque os direitos são humanos, mas hoje a gente já tem novas gerações de direitos que incluem também os animais. A gente fala das árvores, por exemplo. Eu moro perto de um local aqui no Rio de Janeiro, que no mês de janeiro, uma empreiteira derrubou mais de 70 árvores, uma inclusive com 250 anos, tombada como patrimônio histórico. E quando eles tiraram essa árvore de 250 anos, o bairro estremeceu, porque ela tinha raízes muito profundas. É um ser senciente. Então a gente tem tudo isso está envolvido, né? Porque tirou a árvore, aumentou o calor para todos nós, gera um desequilíbrio que afeta a minha vida, que afeta meus alimentos, né? Então, há um sistema que é todo interligado, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala de tudo isso. A gente fala de vida, a gente fala do básico. Direitos humanos são direitos básicos para você viver. E para você poder ser do jeito que você é. Ah, eu gosto de vestir azul. Então você veste azul e ninguém pode te encher o saco. Eu gosto de pintar o cabelo de laranja. Então pinte seu cabelo de laranja. Ninguém pode te humilhar por causa disso, né? Então olha só, esse desafio aqui. Imagina numa questão discursiva, né? Pensa lá no circuito integrador. Na aula 2, nós temos duas formas de categorizar a evolução dos direitos humanos: gerações e dimensões. Com uma preferência pela segunda, ou seja, prefere-se hoje falar mais em dimensão do que em geração. Por que será, né? Explique a crítica implícita ao termo gerações e justifique por que a noção de dimensões é considerada mais adequada para compreender a natureza dos direitos humanos, utilizando como exemplo a primeira dimensão mencionada na aula e suas características. Então, vamos lembrar, a primeira dimensão é lá no início, quando a gente vê os primeiros direitos, os direitos individuais, né? O direito civil, os direitos individuais. Como é que a gente responde uma questão dessa? A gente tem que olhar uma questão e ver que ela forma uma lógica. Então, explique é o verbo, então você vai explicar a crítica de dois termos. Né? Você vai olhar gerações e dimensões, e você vai dizer por que geração está sendo criticado. Geração, não lembra uma coisa que substitui a outra? A geração do meu pai foi substituída pela minha, a minha será substituída pelos meus filhos, que serão substituídos pelos filhos deles, e assim vai. Não parece? Então vamos ver como que a gente poderia organizar esse gabarito. Olha só. Eu poderia colocar assim, é só uma sugestão, tá? Os autores destacam que o termo gerações, por sugerir uma ideia de substituição, não se alinha com a natureza interdependente e indivisível dos direitos humanos. Todos os direitos são interdependentes, são indivisíveis. Quando eu falo da dignidade humana, eu estou falando do direito à moradia. Eu estou falando do direito à saúde. E eu estou falando todos os direitos se interligam, né? E aí, onde todas as categorias são igualmente importantes e se complementam. Como uma onda no mar, os direitos vão aparecendo novos, agora a gente tem mais direitos, porque a quinta geração vai falar de um direito cibernético. Gente, a gente tem que pensar num direito contra a IA. Já tem um chat aí, já tem um WhatsApp só de IA, gente, pelo amor de Deus, isso é assustador. Aqueles filmes de ficção não são tão ficção assim, né? A preferência pelo termo dimensões reside no fato de que ele evoca a ideia de camadas ou aspectos que se somam e se enriquecem mutuamente, em vez de uma sucessão excludente. Então, aqui, nesses dois parágrafos, eu já expliquei por que geração está sendo preterido a palavra dimensão. Aí ele pede o exemplo da primeira dimensão, né? Então, a primeira dimensão dos direitos humanos, estabelecida formalmente, historicamente, refere-se aos direitos individuais. Porque era logo naquele primeiro momento em que a burguesia surgiu como uma classe com poder econômico, mas que não tinha prestígio, não tinha direitos. Então, ela vai começar a lutar por direitos. E ela vai criar os direitos civis, os direitos individuais. Porque era o que ela precisava. Essa casa é minha, o rei não pode pegar. Porque o rei podia tudo. O rei, ele vivia do confisco. Ele que era o dono de tudo. Ninguém tinha propriedade privada na monarquia. Então, eles vão lutar por esses direitos que, inicialmente, formam uma barreira ao poder soberano. E aí, essa primeira geração, ou dimensão, né,
emergiu no século XVII e se consolidou nos movimentos da libertação e democracia nos séculos XVIII e XIX, impulsionados pela burguesia. Burguesia por quê? Porque eles viviam em burgos, que eram pequenas localidades, livre dos feudos, em que havia comércio. Então começa a surgir ali uma nova classe que não existia, porque existia o nobre e existia o servo, e o clero no meio. E agora vai aparecer mais um, o burguês, que era o comerciante. Porque o comércio, ele, durante quase 900 anos da Idade Média, vai virar escambo. Depois é que ele ressurge. Vamos lembrar que a Idade Média ela surge da ruptura e da queda do Império Romano. Então, é todo mundo, cada um por si, Deus por todos. As pessoas se enfiam dentro dos matos para sobreviver, porque o Império Romano cai. Vai ter muitas invasões dos godos e visigodos, quebrando tudo, matando todo mundo. E aí, é cada um por si mesmo. Aí vão surgindo os feudos lentamente das pessoas que vão se refugiar em pequenos lugares no meio do mato. E por que os castelos são sempre nos altos das montanhas? Porque eles ficam olhando lá embaixo quem vem para se proteger. E é assim que começam os feudos. Então depois vai surgir mais ainda pequenos lugarejos em que vai ter um comércio livre. E aí que a burguesia surge. E ela se consolidou e está aí até hoje fazendo os estragos que ela está fazendo. Burguesia não no sentido pejorativo, tá, gente? Burguesia como a classe dominante. Os bancos, por exemplo, né? Os grandes conglomerados aí, né? Então, exemplos. Que exemplo concreto que a gente tem? Liberdade de voto, da primeira geração, liberdade de culto, lembrando que a mulher só passou a votar na década de 30 aqui no Brasil. Liberdade de culto, liberdade de planejamento familiar, porque a burguesia ela vai trazer a ideia de núcleo familiar, que não existia. Não existia nem a ideia de infância. A criança, o núcleo familiar era mais extenso. Aqui, a gente vai começar a ver a ideia de homem, mulher e filho, e a mulher sendo colocada apenas como mãe, né? Os direitos, então, eles vão surgir nesse sentido e vão sendo, então, substituídos por dimensões posteriores, como uma onda no mar. A onda, você vai à praia, você bota ali sua barraquinha e fica. Daqui a pouco a maré sobe, aí você vai para trás, você vai subindo. Então, direitos humanos, assim, eles vão crescendo, vão surgindo novos direitos. Hoje, nós entrou em vigor no Brasil, hoje, dia 17 de março, o ECA digital. Isso é a prova concreta do que eu estou falando para vocês. Surgiu um novo fato, que é a internet, as redes, o algoritmo, uma profusão de crianças se suicidando, fazendo automutilação, estupro coletivo, violências das mais generalizadas, e uma preocupação com isso. Crianças sendo autuadas, escutem a Vanessa Cavalieri, a juíza da Vara de Infância e Adolescência aqui do Rio, num podcast chamado Vanessa Cavalieri Não Quer Prender o Seu Filho, prendendo filhos da classe média alta aqui no Rio de Janeiro, nas escolas mais caras do Rio de Janeiro, porque fazem parte de grupos internacionais de crimes gravíssimos. Então, olha que mundo diferente que a gente está vivendo. Aí surge um novo direito, que vai impor agora limites, que vai responsabilizar as plataformas, que vai dizer que o pai agora e a mãe têm que controlar absolutamente. Até 14 anos não pode ter acesso às redes. Não deveria ter celular, né? Então, a gente vai ver uma legislação surgindo que eu acho, ela não é inédita, existem outros países que já estão até mais avançados do que a gente, mas a gente já teve um grande avanço proibindo o uso de celular nas escolas, por exemplo. Então, é exatamente uma nova dimensão que está surgindo, a quinta dimensão, né? Então, a cada momento, a sociedade se transforma e novos desafios surgem e a gente vai pensando novas regras. Aquela cartinha de 48, aqueles direitos fundamentais ali, chamados direitos, ficam até pequenos diante da complexidade do que a gente tem. Mas a gente não pode abrir mão de nada. Ali é a base. A Carta de 48, ela surgiu por conta da Segunda Guerra, que mais de 100 milhões de pessoas morreram. E o mundo, simplesmente os líderes mundiais que eram contrários à guerra ficaram com medo de uma explosão atômica, porque depois que a guerra já tinha terminado, os Estados Unidos lançaram 2 bombas no Japão desnecessariamente. A guerra já tinha terminado. Hiroshima e Nagasaki.
E até hoje, a geração que nasce lá, nasce com defeitos, em razão da radiação da bomba atômica. E hoje a nossa bomba é 100 vezes mais potente que a dela. Hoje, se alguém tiver loucura, não vou nem falar, né, de fazer isso que a gente sabe, o que vai acontecer? Se explodir lá no raio da China, aqui no Brasil morre todo mundo. Porque o planeta inteiro vai embora. Com apenas uma. Então, gente, isso é louco, né? Então, não há que se falar que direitos humanos é mimimi. Porque se falar isso, está querendo permitir que qualquer um te agrida na rua, invada a sua casa, não te dê o direito à escola, a estudar, que te ofenda, que te humilhe porque você é baixinha ou você é alta, porque eu pinto meu cabelo de louro, porque meu óculos é quadrado. Eu posso ser humilhada porque sou 50 a mais. Então, a gente nunca pode abrir mão desse mínimo ético. Então, direitos humanos é um mínimo ético para a nossa sobrevivência, né? E aí a gente pode colocar, ó, primeira dimensão, liberdades individuais, segunda, igualdade social, que é importante, direitos econômicos, sociais e culturais. Eu tenho direito ao lazer, de ir ao cinema, de assistir os filmes que eu gosto. Eu adoro literatura, eu adoro filosofia, sou professora de filosofia também. Terceira, solidariedade coletiva. Quarta e quinta, ó, globalização, tecnologias, inteligência artificial, o direito à paz. São questões atuais, né, que a gente tem. E aí, gente, olha só que imagem impactante. Para a gente ir fechando. Olha que imagem impactante. Essa fotografia foi tirada em 1993. Em 1993, eu estava estudando na universidade, fazendo mestrado já, fazendo pesquisa, e ao mesmo tempo uma criança na África estava nessas condições. O que a gente sabe é que ela estava com uma pulseirinha ali ela estava com uma pulseirinha de ação humanitária da ONU. Então ela já estava recebendo algum alimento. Mas ela está prostrada assim, porque não está brincando, não. É fome. Ela está morrendo de fome. Essa criança ela está prostrada porque ela está sem forças para se mexer. E tem um abutre. E aí um fotógrafo da época chamado Kevin Carter estava acompanhando isso de longe e fotografando, esperando o abutre atacar o corpo da criança, né? Esperando a criança morrer para o abutre atacar. E ele tira essa foto dessa criança sudanesa, ganha um prêmio, o prêmio Pulitzer, se tornou famosérrimo um ano depois. E perguntaram para ele: por que você não promoveu uma intervenção na hora, não recolheu a criança, não foi acolher a criança? Você ficou olhando para só fotografar? Por que você. E ele enlouqueceu, tá, gente? Ele enlouqueceu. Ele, na verdade, segundo contam a história, né? Ele escreveu depois uma carta, depois que ele recebeu o prêmio, e cometeu suicídio. Porque ele não suportou quando caiu a ficha do que ele havia feito, né? Ele queria um furo de reportagem, ele queria um furo de uma imagem fantástica. Mas isso não é uma imagem fantástica, né? Depois eu fui pesquisar e descobri que essa criança, ela conseguiu sobreviver e conseguiu ser ajudada, porque ela já estava sendo ajudada, ela estava com uma marquinha, ela está com uma pulseirinha no braço, que era uma marcação que a ONU, o grupo humanitário da ONU ia ajudando, né, levando aquelas comidas empastosas, iam socorrendo. Mas o repórter, o fotojornalista, ele cometeu suicídio porque depois caiu a ficha para ele, né, desse sofrimento humano e de outras imagens que ele deve ter visto. Essa foi a que ficou famosa, né? E aí, queridos, eu deixo essa grande, vou abrir já para você falar. Eu deixo aqui essa grande frase que para mim foi muito impactante. Eu conheci essa frase na época da pandemia, quando eu estava dando essa matéria também na pandemia, e era uma outra instituição, ao vivo, com meus alunos, todo mundo em casa, porque a gente tinha essa aula em sala de aula, e com a pandemia todo mundo migrou, né? E eu achei numa das aulas, eu fui pesquisar alguma coisa, achei essa frase, e eu achei ela assim, tão verdadeira e tão atual, que eu não consigo deixá-la de lado. Ela está sempre comigo em todas as aulas. Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade,
A guerra da Ucrânia, falta de dignidade. Gaza, falta de dignidade. Irã, as meninas do Irã, falta de dignidade. A fome na África, falta. As pequenas guerras que tem ali localizadas na África. A pobreza no Brasil, o genocídio indígena, a misoginia que mata a mulher. O Brasil fechou o ano 2025 com mais de 1.400 mortes de mulheres por ano, gente. Isso é muito alto. Significa 4 mulheres mortas por dia no Brasil, durante um ano inteiro. Isso aí é assustador, né? E fora as outras violências que a gente nem sabe, né? Que a gente não está trabalhando, a escravização moderna e tantas outras coisas. Então, se tem alguém nesse momento, em qualquer lugar do mundo, e com falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna. Ponto. Simples assim. Por isso que é importante quando a gente estuda e tem acesso, porque olha, muita gente gostaria de estar aqui no nosso lugar e não está. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que não tem nem dinheiro nem tempo. Tem gente que nem sabe que existe o estudo, uma faculdade, ou mora num lugar muito distante. Por exemplo, eu tive uma aluna aqui na Apex, eu também dou aula de Apex, né? Que ela era da ilha de Taparica. E ela falou, professora, eu só estou conseguindo estudar porque a Unileia chegou aqui, através do ensino à distância, porque aqui não tem escola. Eu sou a única professora da ilha. E para estudar eu teria que ir para outro lugar e eu não tenho condições. E agora imagina quantos lugares o Brasil deve ter aí nessa condição. Eu já tive alunos do Amazonas em outra configuração, num projeto com o governo federal, em que eu tinha aluno que ele mandava para mim o recado, professora, vou pegar a jangada, depois eu vou ter que pegar uma carroça e depois eu vou conseguir encontrar um lugar que tem ônibus para chegar numa lan house. Eu ficava assim, meu Deus, isso aqui é vontade de construir alguma coisa, né? Então, para ele era uma oportunidade singular de ter alguma notícia. Que a gente pensa nos grandes centros, todo mundo tem celular, nos grandes centros. Porque a internet não chega em muitos lugares, né? Não chega a nada, né? Então, essa é uma frase impactante que a gente tem que pensar por ela. E agora eu quero ouvir vocês. Quero ouvir um pouquinho. Pode falar, Janaína, querida. Não, desculpa, professora, que você falando deu até raiva do fotógrafo, o jeito que você falou. E não é bem assim, porque ele morreu com a crítica. Sim, ele foi muito criticado, é? Igual tem aqui em Votuporanga, tem uma professora que ela quase morreu por causa da crítica, porque deu um surto nela, deixaram ela 2 horas com crianças de 3 a 5 anos, as crianças colocaram até fogo na Não, sala, mas ele... e aí criticaram. Ele escreveu uma carta antes de se Sim, matar, mas dizendo as razões. de tanto... ele se sentiu culpado, de Sim. tanto que as pessoas falavam. E às Aí vezes caiu na a ficha, de internet... repente, né? Não, mas caiu a ficha do quão importante era aquela foto e de quão devastadora. Mas não que ele teve culpa. E ele mas se ele sentiu teve. culpado. Porque ele fala na carta, eu cheguei ali, eu não lembro ela na íntegra, Mas a mas ele criança fala... não morreu. A Mas ele não criança foi soube. ajudada. Depois é que se descobriu que a criança não morreu. Ele não soube. Porque depois é que se descobriu, se pesquisou para ver, né? Aí se identificou quem era a criança. Mas eu acho que ele morreu sem saber. Porque ele fala na carta que dinheiro nenhum, fama nenhuma, prêmio algum tiraria a dor que ele tinha dentro dele. É muito assustador, né? É muito assustador. Eu falo porque a pessoa não sabe o que passa dentro da pessoa. Sim, Igual essa sim. professora que ficou com essas 30 crianças, eram para ter 4 professoras, 3 surtaram. Nossa. Ficou só ela dentro da sala e ela saiu como bruxa, recriminaram, ela não podia sair na rua aqui de Votuporanga. Ela hoje sofre psicologicamente, tentou se matar, então é muito sério. Às vezes as Coitada. pessoas julgam e às vezes Isso é não sabem o que se verdade, passou isso na é hora. verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O que você está falando é uma boa observação, é um bom ponto de vista. Porque a gente não sabe o sofrimento psíquico de ninguém, né? O que para mim é um sofrimento, às vezes não é para o outro. A forma como a subjetividade encontra, né?
as questões é diferente para cada um. Isso é verdade. Mas o jornalista, ele sofreu culpa também, pelo que eu li. Eu cheguei ali, tem na internet, se Mas ele você é botar, africano, né? Também. ele era E ele sei, então, ele é sul-africano. sul-africano e ele sabia o que estava passando e sabe da realidade do lugar onde que ele está vivendo. Então, Olha ele só, mostrou a realidade. como muitos aqui, como aqui no Brasil, se a gente olhar a seca do Nordeste, a gente vai ver situações terrificantes também, né? E como a gente às vezes se normaliza, por exemplo, uma criança na rua, né? Uma criança na rua. Eu, assim, eu me sinto muito mal quando eu vejo, né? Mas às vezes a gente vê, eu já vi casos assim de moças com um bebê recém-nascido e um de 5 anos já vendendo bala. E aí eu perguntei, e do outro lado da rua, que era pior. Aí eu perguntei para ele, quando eu vi muito pequeno, eu cheguei perto dele e falei assim: cadê a sua mãe? Aí ele apontou, aí que eu vi no outro lado da rua, do outro lado da rua, a moça com o bebê recém-nascido. Aí eu falei: por que que ela tá lá? Aí ela falou assim: ela tá com a minha irmãzinha. A gente não tem como voltar para casa. E a gente está na rua. Aí eu faço o que eu posso. Eu vim em casa, peguei comida, levei água, ajudei. E na época até encaminhei para um outro lugar que é específico aqui do município, que atende. Mas é uma coisa horrível. Mas muita gente passa e não se sensibiliza. Toda vez que eu saía para dar aula, eu vi um senhor também, muito bem assim, arrumadinho, sabe? Com a roupinha, com uma malinha, dormindo no pé ali de uma cadeira que a gente tem aqui perto de uma árvore. E assim, caramba, esse senhor não tem casa para morar. Mas ele tá com uma roupa que possivelmente ele já teve uma casa para morar. Aí um dia eu fiz o seguinte, eu peguei e montei um café da manhã, um sanduíchezinho, um leite com café, um pouco sempre de água, porque uma coisa que me incomoda muito é que a pessoa deve sentir sede, né? Então eu sempre tenho essa coisa de comprar água, né? Aí eu botei lá para ele, dormindo, ele nem viu, ele deve ter visto depois, mas eu fui embora pro trabalho. Como eu vi um menininho com a mãe também, aí eu olhei para ele, ele deu um sorriso tão bonito que eu falei assim, nossa, que sorriso bonito. Aí ele falou assim, tia, hoje é meu aniversário. Aí eu falei, o que que você quer? Eu queria um bolo. Aí eu falei, vamos ali na padaria. Aí eu comprei um bolo. E olha, gente, eu fui tão mal olhada pelas pessoas na padaria. Todo mundo assim. Eu comprei o bolo para ele. Um bolinho mesmo, simples, né? Tipo, um bolinho de laranja. Aí eu perguntei assim, você quer uma Coca-Cola? E criança gosta, né? Eu sei que não é bom para a saúde, mas aí eu comprei uma Coca-Cola para ele e água para ele, para a mãe dele. A alegria desse garoto foi tão assim, linda, que a gente assim até lava a alma. Então, não tornar essas pessoas invisíveis é importante. Claro que a gente não vai salvar a fome do mundo, não vai, mas um pequeno gesto que a gente faz e alguém já olha, a gente já começa a sensibilizar, alguém já olha e já fala assim, "Ih, caramba, lá." E aí, de repente, as pessoas começam a ter mais sensibilidade, começam a lutar para que aquele político que só aparece em anos de eleição para pedir o nosso voto, com aquelas frases feitas por pessoas contratadas de mídia digital, né? Para que eles façam alguma coisa, façam algum projeto. Políticas públicas, porque nas políticas públicas a gente vai. Alguns conseguem se salvar desse determinismo, né? E alguma coisa consegue acontecer. E se a gente fica totalmente indiferente, nada acontece, né? Então, a nossa disciplina ajuda a abrir os olhos, ajuda a perceber. Então, quando você assistir um programa na televisão, presta atenção nos direitos que estão ali sendo trabalhados e às vezes violados, né? Numa piada, às vezes, que é totalmente misógina, às vezes num comentário infeliz, né? Então, às vezes, e a gente vai se policiando, vai melhorando, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Então, essa é a contribuição que essa disciplina deixa para a gente, né? Para a gente, quando olhar, quando a gente estiver na nossa lá, empresa trabalhando, perceber a diversidade, a importância de ter um corpo de colaboradores com diversidade, com trocas, com respeito, né? Que é um ambiente muito difícil, com a comunicação não violenta, que é fundamental, que a linguagem ela internaliza, desculpa. A linguagem internaliza muitos preconceitos, né? Não tinha antigamente, o povo falava segunda-feira, dia de branco. Como assim?
né? Mulher no volante, perigo constante. Como assim, né? Então a gente tem que mudar. Criado mudo é péssimo. Criado mudo, gente, era o escravo, escravizado, né? Estava a noite toda em pé do lado do Senhor, segurando as joias dele. Não podia dormir, esse infeliz. Se ele dormisse, ele morria. Ele ia para o tronco. Então mesinha de cabeceira, porque remete à escravização, remete à exploração do outro. Então é esse cuidado. Então a disciplina, ela vai provocando esse olhar. Então aproveitem, todo saiba mais, cliquem em tudo, olhem tudo, pesquisem tudo, porque isso vai abrindo o nosso campo de visão, né? O nosso campo de visão nos ajuda a estudar melhor, a compreender, faz as sinapses cerebrais importantes, né? E a gente só vai crescendo, né? Então, essa é a ideia. Perfeito, gente? Maravilha! Vocês estão gostando da disciplina? E como diz o Renan aqui, né? Renan, privacidade. Não, isso aqui você já tinha colocado antes, né? Vocês estão gostando da disciplina, gente, direitos humanos? Sim. No fórum, Amplamente. vou pedir carinhosamente aqui um negócio. Vamos botar no fórum coisas legais, casos concretos, para não ficar aquela coisa de o igual e o mesmo, sabe? Peguem, leiam o fórum e olhem, tragam alguma coisa mais atual, falando da mesma temática, para enriquecer, para trocar, para o colega que é de outra cidade observar, caramba, isso aconteceu na sua cidade. Isso é que é bacana. Essa riqueza que a gente constrói num trabalho, no fórum temático. Então, prometam para mim que vocês vão trazer casos concretos, situações, analisa, traz, constrói. Porque aí fica bacana. Porque senão a gente fica girando no mais do mesmo, né? A gente fica só repetindo, repetindo, repetindo. Deixa um pouquinho esse coleguinha IA do lado. IA só serve para corrigir o nosso texto. E olhe lá que ele erra, tá? Ou para pesquisar artigo para a gente ler. Escreve você. As sinapses cerebrais precisam acontecer. E quando você escreve, você está forçando os neurônios a se conectarem. E aí, uma vez que a sua consciência se expande, nunca mais ela volta ao que ela era antes. Né? A gente vai melhorando. E tentem, um filme por mês, um livro por mês, pelo menos um livro, um filme ou um teatro por mês. Tem muita coisa que é mais em conta, que dá para ir. Pega a carteirinha de estudante, paga 50%, vai em exposição, vai em tudo para você ver. Não gosto muito de arte moderna. Vai, desconstrói isso, vai lá ver. Tenta olhar pela ótica do artista que está ali. E explore literatura. A literatura é fantástica. Agora a gente está na coisa aí do Hamnet, né? Hamnet é muito legal. Hamnet gerou a peça Hamlet, né? Só que Hamlet é da mitologia escandinava, não é invenção de Shakespeare. Ele pegou, é um mito escandinavo, e aí ele trouxe. Então tem tanta coisa interessante. Eu não tive acesso ao mito, mas eu li um historiador especialista em Shakespeare, um inglês famoso, e ele falou isso. E eu me deu a vontade de bisbilhotar a mitologia escandinava, que deve ser fantástica também. Então tem um mundo enorme para a gente conhecer. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica. E mais potente a gente fica como profissional também. Perfeito, gente? Então, meus queridos, um grande abraço. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma disciplina. Eu estou nas jurídicas, de repente a gente ainda se encontra em mais algumas, né? Em comunicação empresarial, ou então fundamentos de direito, né? Também estou lá. De vez em quando, direito administrativo, tributário, de vez em quando vocês vão me encontrar por aí. E vai ser um prazer. E vamos estimular o pessoal a participar. O encontro síncrono, ele tem uma pontuação extra. Todos os participantes aqui, eu já baixei a lista de presença. É importante depois entrar sempre pelo Teams, tá? Evitem ficar entrando só pelo link, mas eu já baixei o nome de vocês, todos, para vocês poderem, né? Vou até fazer uma coisa aqui por cautela. Vou até tirar uma foto aqui, só por cautela, né? Seguro morreu de velho, né? Para a gente ter aqui os que entraram
Quero Clara, ler. lê o José Saramago, A Cegueira, você leu? Já li, eu tenho aqui e assisti o filme. Muito tem bom. filme? Tem. O filme Ensaio sobre a Cegueira, ele foi rodado integralmente em São Paulo, capital. Vou pegar Veja, agora. veja, porque o Saramago, inclusive, deu uma entrevista na época, porque convidaram ele para assistir a primeira, né, sessão, né? Ele chorou copiosamente e ele falou assim: Meu Deus, era o que eu tinha imaginado dentro da minha mente. Eu, assim, amei. Aí, quando saiu o filme, a primeira coisa que eu fui fazer foi assistir. Ensaio sobre a Cegueira tem filme. Assista, que você vai Obrigada amar, mesmo. tá? Eu vou ver. Tem muito filme Mas bom, tá, o gente? livro já me impactou muito. Eu acho que eu não conseguiria ver. Se for igual o livro, eu não conseguiria ver, não. Tem as diferenças, porque todo roteiro ele precisa fazer as adaptações, né? Mas ele foi bem pontual. É bem interessante. Aquela violência simbólica que existe, a violência real que acontece ali é fantástica. E a fala do médico no final é fantástica, né? É muito fantástica. Legal, Vale a vou ver. pena. Muito obrigada. Então, queridos, uma boa noite. Eu vou parar a gravação agradecendo a presença de vocês. Então, vou lançar depois a pontuação extra, são 30 pontos, né, para cada um. E eu